Olá, sejam bem-vindos! Está começando o Sobre Política. Hoje nossa editoria é Economia. Vamos falar de números, juros e impostos. E a taxa Selic, conhece? Sabia que todos os juros básicos do nosso sistema financeiro são regulados por ela? E olha só, Tati, também teremos a oportunidade de falar a respeito da inflação. Na companhia de um economista, vamos entender a relação desse indicador com a redução e o aumento do nosso poder aquisitivo, mesmo quando o saldo na nossa conta bancária não muda. E claro, vamos falar da política no dia a dia, como essas taxas e números impactam o nosso bolso. Fique com a gente, o Sobre Política está no ar. A gente começa o Sobre Política falando a respeito de um assunto que deixa muita gente de cabeça quente, a taxa Selic. Quem conhece sabe o peso que ela tem para a economia. Afinal, é a taxa básica de juros do país, usada para influenciar as outras taxas, que são praticadas por bancos e instituições financeiras. Já quem não conhece, geralmente fica bem confuso, viu? Isso porque muitas vezes é difícil entender o funcionamento desse instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central. Mas a gente vai te ajudar nesse debate. A repórter Francine Padilha se aprofundou no assunto e vai explicar melhor na reportagem. Você pode até não perceber, mas ela está no valor de tudo que compramos. Roupas, calçados, alimentos. É a taxa Selic, que para muita gente é algo desconhecido e distante da realidade do dia a dia. Não se preocupe muito com o problema de juros, assim, não. Eu vejo muito vocês conversando na televisão falando isso aí, taxa de juros, isso e aquilo, mas se me perguntar, nem sei onde é que vai. Não sei como interfere na minha vida, não. Nem imagino. Eu ouço falar, mas não sei nem o significado disso aí. Hoje a condição financeira é menor, aposentado, o salário cai pela metade. Então eu nem me interesso mais porque não dá para fazer nenhuma dessas aplicações atualmente. Mas não adianta ignorar. A Selic provoca impactos na vida de toda a população, não apenas nos investimentos. A taxa representa os juros básicos da economia brasileira. Significa dizer que ela influencia diretamente todas as taxas de juros do país. Nós somos afetados porque uma taxa mais elevada impacta em preços mais elevados, principalmente dos bens, não duráveis, que é o consumo imediato. Então as pessoas, às vezes, eles não vêem a inter-relação entre o preço do produto da cesta básica e da taxa referencial. Mas a taxa referencial ela está de todas as formas influenciando o atacadista, o varejista e o consumidor. A taxa Selic é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que determina qual será a referência para o custo do dinheiro. O índice varia de acordo com o comportamento da economia do país. Os integrantes do comitê podem subir ou baixar a taxa. A taxa Selic é bastante utilizada para controlar a inflação aqui no Brasil. Você sabe, se ela é a base de todas as outras taxas, quando ela está alta, sobe também os juros do cartão de crédito, dos financiamentos, dos empréstimos, e isso desestimula o consumo. Menos gente consumindo, comprando produtos, menores são os preços. Por outro lado, a taxa muito alta também prejudica o país. Isso porque afasta novos investimentos. Hoje, nós estamos necessitando de investimento nesse país, nós estamos com um desemprego grande, falta investimento, falta criar postos de trabalho. E o empresário, ele se sente inibido, porque qualquer investimento que ele fizer, ele está sujeito a pagar uns juros altos aí. E não vai compensar para ele, porque é a lei do mercado. A lei do mercado que prevalece nisso aí. Então é necessário realmente que a gente se interesse e que haja uma iniciativa por parte dos nossos políticos, principalmente, Isso é muito complicado, a gente sabe, no sentido de baixar esse juro aí. Além da justificativa de controle de inflação, o economista esclarece que a alta taxa básica de juros
encontra respaldo na má gestão dos gastos públicos. Como o governo gasta mais do que arrecada, é preciso vender títulos públicos. E quanto mais alta é a rentabilidade desses papéis, mais atrativa fica a compra. E o setor público não, há muitas e muitas décadas, não revê o seu processo de gastos. Então nós temos muita eficiência na arrecadação e pouca eficiência na distribuição desses recursos nos gastos públicos. E isso força a taxa de juros mais elevada. Uma dívida pública mais alta, o governo tem que pagar uma taxa de juros mais alta para captar o recurso, para compensar suas contas. E aí está o grande problema da economia brasileira, né? Diante desse cenário, empresas que poderiam crescer e gerar empregos não enxergam vantagens em pagar juros tão elevados e assim deixam de fazer investimentos, já que a Selic alta encarece os empréstimos. Quando utiliza uma taxa referencial mais elevada, ela impacta também no custo do dinheiro que pode ser utilizado para os investimentos. Então, toda a cadeia econômica ela é afetada pela taxa referencial. A partir dela, é que os agentes financeiros, os agentes de investimento, bancos de investimento, vai calcular a taxa que eles cobram no mercado. Para o especialista, o cidadão pode contribuir ao não comprar os produtos que estejam com preços elevados. Não pague aquele preço, porque o consumidor tem uma força imensa no controle da inflação. O problema é que a falta do esclarecimento, as pessoas vão fazendo assim uma realocação do recurso disponível. Então tira de algum lugar para colocar naquele lugar pagando um preço mais elevado. Isso é a pior coisa que pode acontecer na economia. Então qual é o remédio para evitar que isso aconteça? É o diminuir a força do consumo. Diminuir a força do consumo com juros altos que elevam os preços. Juros, taxa Selic, né, Tati? Interessante a gente entender como isso impacta o nosso dia a dia e está mais próximo da nossa rotina do que a gente imagina, né? Isso mesmo, Marvin. A gente vai ver mais, né, no próximo bloco. Vamos continuar falando um pouco mais sobre taxa Selic, essa queda que vem acontecendo, a expectativa para os próximos meses. Teremos um economista que vai esclarecer todas as dúvidas. A gente já volta. Estamos de volta com o Sobre Política e chegou a hora de entendermos de mais um número que pode afetar aí, que afeta, na verdade, o nosso dia a dia, né? É a taxa de inflação. Como será que ela é calculada e por que a alta da inflação pode significar uma queda do nosso poder de compra? Para nos orientar e também para a gente entender um pouco mais a respeito desse tema, recebemos aqui o economista Laureano da Rosa. Laureano, muito prazer ter você aqui no Sobre Política. Seja bem-vindo, professor Laureano. Eu que agradeço o convite, muito honrado de estar aqui com vocês. Laureano, primeiro eu queria tocar num ponto importante quando se trata de economia atualmente, entre tantos outros assuntos, né, que é a questão dessa guerra envolvendo Israel, iniciada recentemente. Isso tem um impacto na questão da inflação, se a gente for analisar? Indiretamente sim, né? Porque como nós estamos num mundo globalizado, então tudo que acontece lá fora, o que acontece aqui no Brasil, tem influência, né, no mundo inteiro, né? A questão do petróleo, principalmente, né? A questão das commodities. Então isso sempre tem influência, então dá medo de acontecer essas coisas que pode ter uma influência aqui no Brasil sim, e principalmente na inflação. E principalmente quando eu falo em petróleo, é um peso bastante alto que tem, né, o combustível, por exemplo, na inflação. Então isso aí, existe o risco disso sim. Tá certo, professor. A gente, como viu na reportagem, está havendo uma queda da taxa Selic. Em que isso impacta diretamente, então, no bolso do consumidor? Como é que o senhor analisa isso? A taxa Selic é a taxa que vai determinar tudo que a gente vai comprar financiado, você tem que pagar juros, né? Não tem jeito, né? Por isso que eu aconselho sempre comprar à vista. Ah, mas o juro é pequenininho. Compra à vista, né? Está pagando juros, está pagando mais do que vale aquele produto. E a taxa Selic é ela que vai determinar
se esses juros que você vai pagar vai ser maior ou menor. Aliás, não é só os juros que você vai pagar, aquele que você vai receber também. Por exemplo, quem fizer uma aplicação, né, estiver aplicando na poupança, ou no tesouro, qualquer outro tipo de investimento, ele também vai receber mais ou menos dependendo dessa taxa Selic. Então, ela é bastante importante nisso, né? Então, se aumentar a taxa Selic, a população coloca o pé no freio e começa a não consumir, a não comprar mais, porque fica muito alto. E aí, com isso, né, o que acontece? Essa taxa Selic vai segurar um pouco a inflação. Ah, mas o que é inflação? A inflação é um aumento sistemático dos preços dos produtos. Não é? Por isso que você acabou de falar que corrói o poder de compra do consumidor. Né? Então, o que eu comprava ontem, eu já não consigo comprar hoje. A inflação é terrível, né? Por isso que todo mundo tem uma preocupação muito grande com a inflação. Todos os governos têm uma preocupação muito grande. Isso aí pode até fazer alguém não ganhar uma eleição. Né? A inflação é muito complicada porque está mexendo com o teu bolso, não é mesmo? Então, a Selic é um sistema que consegue controlar essa inflação. Aumentou a Selic, a pessoa, que é a lei da oferta e da procura, né? Sim. Então, aumentou a Selic, as pessoas não procuram mais, não compram. Abaixou a Selic, aí todo mundo volta ao mercado, começa a comprar. Aí a lei da oferta e da procura, muita gente procurando, muita gente comprando, aí pode acontecer do preço aumentar. Só aproveitar, Marvin, só para perguntar, então, só para poder dar continuidade a essa resposta, né? Fazer mais uma pergunta. Como que é definida a Selic? Então, a Selic ela vai ser determinada de acordo com aquilo a análise que está acontecendo com a inflação. Então, dentro da inflação, você tem uma série de segmentos. Aí vão ver o que está acontecendo. Então, eles conseguem saber pela análise se ela está controlada ou não. Então, se eles começarem a ver que realmente a inflação... O Banco Central. O Banco Central, o Banco Central, um grupo, né, chamado Copom, né, que se reúne de 45 a 45 dias, eles se reúnem, né, e aí ele vai ver para você o que está acontecendo com a inflação. Então, se eles estão, pela análise dele, a inflação está para aumentar, eles aumentam a taxa Selic, porque a inflação, quem é responsável pela inflação é o Banco Central. E o Banco Central, hoje, tem autonomia. Então, por isso que é muito complicado você ver uma briga aí entre Banco Central e governo, né? Por quê? O governo quer uma taxa Selic mais baixa e o Banco Central quer aumentar para não deixar a inflação também aumentar. Tá certo. E dentro dessas possibilidades, né, dessas variações, a gente consegue colocar o que é o ideal, o que é o mais adequado de cada uma delas, tanto da Selic aí, né, como uma ferramenta para o controle da inflação? Sim, existe uma meta para a inflação. Então a questão não é a Selic, a questão é a inflação, tá certo? Então a inflação você tem uma meta que foi agora determinada, né, de 3,25%, tá certo, no ano, e aí você tem 1,5% para mais e 1,5% para menos. Então, a meta do Banco Central, do governo, de todo mundo, né, está entre 1,75% e 4,25%. Então, se estiver dentro disso, nossa, aí está excelente. Então, aí, se realmente isso é uma coisa sustentável, porque o problema todo é isso, pode ser uma vez, teve deflação. Sim. Mas depois aumentou. Então, se você tem sempre deflação, é muito difícil ter. Mas se você tem uma taxa, uma inflação bem pequena no decorrer do ano todo, ele pode abaixar a taxa Selic para 1%, porque não tem nenhum problema. E aí a taxa estando muito baixa a Selic, as pessoas vão comprar, não é? Agora, para as pessoas comprarem, tem que ter oferta. Esse é que é o problema todo, não é? O problema todo é esse. Eu não sou muito a favor de você usar a taxa Selic para manter a inflação baixa. Você tem que trabalhar na oferta, porque a inflação é a lei da oferta e da procura. Aumentou a procura, aumenta a oferta, você não tem inflação. Perfeito. Laureano, gostaria de agradecer sua presença aqui no Sobre Política e já te convidar para voltar, porque a gente está sempre falando sobre economia. Sim, volto sim, com o maior prazer. É só me convidar que eu estarei aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Professor Laureano, que explicou de uma forma bem didática sobre um assunto complexo, né, um assunto que a gente tem que ficar sempre atento, porque mexe aonde mais dói, que é no nosso bolso, não é isso, Marvin? Exatamente, Tati. Tem essa questão das reuniões do Copom, né, a cada 45 dias, é sinal de que a resposta da economia é sempre rápida, né? A resposta e a qualquer mudança acontece de uma forma bem rápida mesmo. Tati, vamos para mais um intervalo aqui no Sobre Política? Olha só, você sabe quanto do seu dinheiro vai para o pagamento de juros? No próximo bloco, a gente te explica um pouco mais sobre isso. O Sobre Política está de volta. No dia a dia do jornalismo, a gente fala muito sobre pauta. Qual é a pauta do Sobre Política de hoje? Qual a pauta da entrevista, da reportagem? Bom, no jornalismo, ela é uma orientação, serve para mostrar o caminho da matéria ou do material que vai ser produzido. Mas e na Câmara, hein? Hoje, no Dicionário Legislativo, a gente explica o que é uma pauta nesse ambiente. Pauta é o termo utilizado para se referir à ordem do dia ou tudo que será apreciado na sessão, como a leitura ou a votação de projetos de lei, requerimentos, indicações, moções e outros documentos. A pauta de terça-feira fica disponível para os vereadores e para a população com 3 horas de antecedência. Já a pauta de quinta-feira, dia dedicado à apreciação de projetos de lei, a pauta pode ser consultada com 24 horas de antecedência. Taxa Selic, inflação, bancos. A gente já viu que o universo da economia é cheio de variáveis. Mas me diz uma coisa, você sabe na prática quanto você paga de juros no mês, por exemplo? Pois é, às vezes é mais difícil saber, né? Mas o Marvin foi às ruas para entender melhor como as pessoas fazem essa conta no dia a dia. Vai ser no débito ou no crédito? Todo mundo já ouviu essa pergunta. Nas ruas, a opinião dos consumidores varia bastante. Tem gente que prefere o pagamento a prazo. Já alguns têm medo dos juros e fogem das parcelas. À vista eu acho melhor, mas dependendo do valor eu costumo pagar parcelado. Que aí é, tipo assim, não tira do meu dinheiro que está guardado para, tipo, investir muito numa coisa, sendo que eu posso ter o dinheiro guardado se acaso acontecer algum imprevisto, eu tenho alguma coisa. Então eu prefiro parcelar para poder usar o dinheiro de uma forma mais adequada. De preferência à vista, né? Porque os juros do cartões hoje são exorbitantes, né? Ainda mais se você cair no cartão rotativo, aí você se arrebenta, porque vira uma bola de neve e a gente não consegue nunca liquidar com aquilo que você contratou, né? O juro pode ser definido como o preço pago pela utilização temporária do capital alheio, ou seja, é o aluguel pago pela obtenção de um dinheiro emprestado. É uma medida que os bancos usam para reduzir os riscos de perder dinheiro com os inadimplentes, cobrir o custo de oportunidade, que é o que o banco cobra por não investir o dinheiro em outras aplicações, para cobrir a inflação e também para gerar lucro. Ele é monitorado e controlado pelo Banco Central, que é o Bacen, que exerce a política da moeda e do crédito junto de uma nação, né? Então, esse juro ele tem um determinado custo, que ele é monitorado pelo Banco Central. Então, é muito importante ter uma ligação muito forte de como que o Banco Central está exercendo essa política da moeda e do crédito, para que depois a gente possa ter uma percepção como que isso vai refletir na sociedade. A escolha pela forma de pagamento, na maioria das vezes, está relacionada ao valor do produto ou serviço. Nessa loja de roupas infantis, por exemplo, as compras em pequenas quantidades geralmente são pagas à vista. Mas, segundo a vendedora, quando o volume é maior, a clientela opta pelo parcelamento. Realmente, valores mais altos, as pessoas optam mais por parcelar. Eu acho que o pessoal já gastou um pouquinho a mais, né? Então, na hora ali de passar a compra, já prefere parcelar mesmo. Mas em algumas situações fica mais difícil escapar dos juros. É o caso, por exemplo, de quem quer comprar um imóvel. Quando se trata de um financiamento, a taxa do crédito imobiliário pode variar de acordo com vários fatores, como, por exemplo, o momento econômico do país.
Agora, se você, por exemplo, for buscar um dinheiro no banco como pessoa física e você já estiver dentro do ambiente de risco, no banco particular, o Bradesco, Itaú, Santander, por exemplo, eles vão cobrar essa taxa de você, por exemplo, em 15%, 18% até 20% ao ano. Então se torna isso muito mais caro, porque os 12% é o dinheiro que o Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Agora o banco pega o dinheiro e empresta para os seus clientes. De acordo com o nível de risco ou de endividamento, inadimplência desse cliente, esse dinheiro se torna cada vez mais caro. Sem o devido planejamento, é provável que haja surpresas na hora das parcelas. Mas para quem investe, os juros podem ser aliados. Esse especialista em investimentos explica que através da Bolsa de Valores, eles se tornam rendimento. Não tem problema nenhum você tomar um financiamento no banco, enfim, para realizar um projeto, desde que isso seja previamente planejado. Agora, os juros ele pode ser uma coisa muito boa para você que empresta o dinheiro para alguém. Esse alguém, dentro da regulamentação de mercado brasileiro, pode ser uma empresa, um banco ou o país, o Tesouro Nacional, através dos produtos de investimento que são regulamentados dentro dos nossos mercados. As taxas de juros estão diretamente ligadas à inadimplência, que é a realidade para mais de 70 milhões de brasileiros. Na Câmara, a economia e a educação financeira estão sempre em pauta. Os vereadores acreditam que é preciso trabalhar a conscientização da população a respeito do dinheiro e da gestão de recursos. É que os juros também ocorrem quando o governo, principalmente o governo federal, ele aumenta os seus gastos ao invés de reduzir seus gastos e fazer uma administração mais austera. Porque o cara que está buscando juro no banco, ele por vezes concorre com o próprio poder público, que também está buscando juro no banco. Isso contribui para subir os juros para todo mundo, para a população que mais precisa do juro e dos empréstimos do banco. Então a gente também defende, para mitigar, diminuir os juros, que a gente defenda uma redução da máquina pública, uma economicidade, uma política mais austera para que a população possa sofrer menos com os juros na ponta quando ele precisa. Do juro eu falo que a gente está vendendo o nosso futuro, né? A gente tem que pensar na taxa de juro, é que você está vendendo o seu trabalho que você ainda não trabalhou. Então a taxa de juros é uma das coisas mais cruéis. Por exemplo, no cartão de crédito, onde as pessoas passam, depois eu pago a fatura. Depois disso é 10, 12, 14%. Vira uma bola de neve, a famosa bola de neve que as pessoas não conseguem pagar. E os índices mostram aí grande parcela da população com nome nos órgãos de restrição. Então, taxa de juro para o povo trabalhador é a mais cruel que tem. E chega ao fim o Sobre Política de hoje. Para rever na íntegra o nosso programa, basta acessar o canal da TV Câmara no YouTube, que lá tá tudo completo. Acessa, é o youtube.com/TV Câmara SJC. Conteúdos exclusivos estão no nosso Instagram e também no Facebook. É o @TV Câmara SJC. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente tem um encontro marcado toda terça-feira, às 3h30 da tarde. Um abraço e que você continue tendo uma excelente semana. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos. Até a próxima! Tchau, tchau!